Aquele que se mata, tira a sua vida, irmãos. Ele estava para chegar à terra prometida, mas ele abortou a sua viagem. Será que tem alguém aqui hoje ouvindo esta palavra e que está querendo abortar a sua missão, abortar o seu viver? Receba em nome do Senhor Jesus o poder do Espírito Santo que afaste de ti esta tentação. Eu gostei de toda a pregação de forma geral, né, assistindo a pregação, mas é como eu falei, uma falha não pode... Só que essa falha é uma falha bem um pouco grave, né, um pouco mais. Se ele quis dizer nessa maneira, se ele se expressar no próximo culto aí, que for ter na congregação do Braz, que ele acha que esses não têm salvação, paz de Deus e a graça do Senhor Jesus, Emerson Eliel aqui. Hoje a gente vai comentar aqui sobre o culto de ontem, o culto o culto online na CCB do Braz, que foi a pregação ali pelo Salvador Bueno. Essas pregações que o Salvador Bueno estava fazendo, ela é uma pregação boa, só que a gente tem que atentar a alguns detalhes, onde muitas das vezes tem que estar se preparando. Às vezes fala, não pode levar a pregação preparada, não, que tem que descer do céu, o pão quentinho, né? Essas coisas, sempre a gente ouviu falar isso daí. Entretanto, tem assuntos que são abordados, alguns assuntos mais, assim, complexos, que devia ter um critério, e claro que esse critério é buscar conhecimento, de entender sobre o que se vai falar. Então a gente vai olhar aqui alguns trechos, alguns detalhes, só pra eu deixar a minha opinião, tá? Aqui é um canal de opinião, é só a minha opinião, você não tem que concordar comigo. E sobre algumas coisas que eu ouvi, que eu achei que estão buscando melhorar nas falas, né? Dado que as circulares que eles mesmos criaram, isso tem que acontecer. Agora, ele é um exemplo, né, para outros pregadores. Então, aí é onde tem uma bagagem maior aí de responsabilidade. Então, vamos ouvir aqui. Vale subir, ou seja, um precipício que estiver na nossa frente, Deus tem poder de fazer encher e nós passamos num caminho plano. E também montanhas que podem surgir, o Senhor aplana para o povo passar. Nós estamos hoje, irmãos, diante de tantas dificuldades, tantas coisas, tantos ventos de doutrinas que surgem, de todas as maneiras que vêm diante de nós, para desviar-nos do foco, desviar-nos do caminho que nós estamos seguindo para a terra prometida, que não é aqui no mundo, é a glória de Deus. E nós não podemos desviar, porque quem se desvia perde o foco, perde a luz e fica no escuro, e nas trevas nós não conseguimos chegar no nosso destino. Se tem alguém aqui nesta tarde ouvindo a palavra, está duvidando, está pensando, mas será que Deus me conhece? Será que eu estou no caminho da verdade? Será que eu estou servindo de fato ao Senhor? Você mesmo deve saber, porque o Espírito de Deus habita em você, e você precisa estar guiado por Ele. Então procure consultar se realmente Ele ainda está manifestando a luz de Cristo sobre ti. Isso aí não é alguém que vai te dizer, é você mesmo que tem condição de ver se o Senhor está em ti ou não, se Ele está te guiando ou não. E quem nos guia é o Espírito Santo. O Espírito Santo não se vê, não se apalpa. O Espírito Santo, irmãos, Ele habita dentro de nós, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos ilumina, é Ele quem nos desvia de nós todo tropeço. E nesta tarde, irmãos, ninguém ouvindo esta palavra pode sair daqui duvidando, desconfiando que está num deserto, que não tem rumo, que não tem caminho, que não sabe para onde ir. Então faça hoje um teste e veja se a luz de Cristo está sobre ti. Se ela estiver, não temas, esforça-te, porque o Senhor será contigo. Ó, aqui a gente consegue perceber, e vocês que hoje alguns conhecem um pouco mais das Escrituras, que uma pregação dessa em qualquer outra instituição, em outra igreja, ela não estaria errada. Dentro da congregação existe muito aquele aspecto ainda daquela situação sobre caminho, sendo a igreja, a placa, o lugar, e muitos como uma doutrina. Teve até um comentário hoje mesmo aí, que eu achei, que falou que ali era o caminho, porque tem a doutrina correta, não sei o quê. E a própria congregação criou um tópico de ensinamento que foi para os líderes, né, para cooperadores e anciãos, falar sobre essas coisas, não falar que a igreja é o caminho. E nem que você ache que certas doutrinas, elas são tidas como caminho para a salvação,
ainda o caminho não é esse, o caminho é Jesus Cristo. A congregação criou esse tópico. Então aqui, quando ele falou essa situação toda, irmãos, se ele quisesse ser exclusivista, ele ia fazer como sempre os pregadores aí em várias localidades. A gente ouve pregações, tem canais hoje em dia aí que ainda mostra pregações aí de gente que vai lá, que grava os cultos e mostra essas pregações. Coisa maluca, irmão, né? Que a pessoa fala que, bem especificamente, que a CCB, que a congregação cristã no Brasil é o caminho, é a graça. Ainda tem pregadores assim. Aí quem vem aqui, pessoas falam, eu tenho 90 anos, 110 anos de congregação, 110 anos de congregação e eu nunca vi as pessoas querer brilhar mais do que Jesus, né? Aqueles pastores que pregam de forma profetada, que Deus está mandando fazer, que as pessoas faz lotação para correr atrás para ver, né? Eles são pessoas que estão fora do que seria o evangelho de Cristo. Aí a pessoa vem aqui e fala, eu nunca vi. Tá mentindo, porque sabe que tem sim. Aí aqui, nesse início aqui, você vê que ele foi cuidadoso, porque ao mesmo tempo que ele fala, ele manda a pessoa mesmo avaliar se a pessoa está no caminho, e através do Espírito Santo. Isso, se fosse uma outra igreja, é o correto, é o que ele está falando. Agora, o duro é quando uma pessoa vem pregar e fala assim, não, você está aqui na congregação, aqui é a graça maravilhosa, não, porque as outras igrejas não sei o quê. Eu já vi muitas assim, as pessoas com essas indiretas. Na verdade é uma direta, né? É um exclusivismo dentro da pregação. Veja aqui, ó. Vou passar. Nós estamos hoje, irmãos, diante de tantas dificuldades, tantas coisas, tantos ventos de doutrinas que surgem de todas as maneiras que vêm diante de nós para desviar-nos do foco, desviar-nos do caminho que nós estamos seguindo para a terra prometida, que não é aqui no mundo, é a glória de Deus. E nós não podemos desviar, porque quem se desvia perde o foco, perde a luz e fica no escuro. E nas trevas nós não conseguimos chegar no nosso destino. É isso aqui que ele está falando, ventos de doutrina. Isso aqui a gente sabe que por mais que você entenda que tem as igrejas reformadas, igrejas pentecostais, as duas igrejas, existe questões muito bem astutas através do mal, que ele quer tirar pessoas do foco do evangelho de Cristo. E isso tem vários ensinamentos. Quem acompanha o canal sabe que dentro das igrejas reformadas entra uma pessoa que foi talvez um papel fundamental, né, na era da transformação das pessoas para o protestantismo em geral. Aí as pessoas passam a idolatrar aquela pessoa. Aí tem uma mulher, né, uma outra denominação tem uma mulher que foi não sei o que, passa a idolatrar aquela mulher. E aí, quando começam a criar livros e livros, né, que citam falas, que está ensinando sobre a Bíblia, mas na realidade tem parâmetros humanos a seguir, com condições para que você entenda a Bíblia através da ideologia de um humano, aí são ventos de doutrinas, como ele está falando, que pode levar a pessoa à perdição, ao desvio do foco, ao desvio do Evangelho de Cristo. Se tem alguém aqui nessa tarde, ouvindo a palavra, está duvidando, está pensando, mas será que Deus me conhece? Será que eu estou no caminho da verdade? Será que eu estou servindo de fato ao Senhor? Você mesmo deve saber, porque o Espírito de Deus habita em você, e você precisa estar guiado por Ele. Então procure consultar se realmente Ele ainda está manifestando a luz de Cristo sobre ti. Isso aí não é alguém que vai te dizer, é você mesmo que tem condição de ver se o Senhor está em ti ou não. Olha lá, ele não está colocando alguém que vai ver, porque geralmente, irmãos, se coloca uma pessoa, se coloca uma instituição como condição de ser, para ser salvo, né, como sendo um caminho, e aí esse é o problema maior, né, esse que é o problema, e ali ele está falando que é você mesmo que tem condição de ver. Então, irmãos, se a pessoa mesmo tem condição de ver, ele deu essa liberdade, não falou que é a instituição, que é a CCB, né, então você mesmo procura as escrituras e vai conhecer. Então aqui a gente não tem como você já condenar aqui, porque alguns nem ousam falar isso aqui. Não, é você mesmo que vê se você está no caminho, é você mesmo que vê se você está no caminho. Claro que é Jesus Cristo, né, que ele está falando. Né, agora, se ele deixa especificado, não aqui, você está na congregação, você está no lugar correto, dizendo que é ali, aí sim é perigoso, né? Mas assim, a gente sabe que tem por aí, especificando mesmo assim. Se ele está te guiando ou não. E quem nos guia é o
o Espírito Santo. O Espírito Santo não se vê, não se apalpa. O Espírito Santo, irmãos, ele habita dentro de nós. É ele quem nos orienta, é ele quem nos guia, é ele quem nos ilumina, é ele quem nos desvia de nós todo tropeço. E nesta tarde, irmãos, ninguém ouvindo esta palavra pode sair daqui duvidando, desconfiando que está num deserto, que não tem rumo, que não tem caminho, que não sabe para onde ir. Então faça hoje um teste e veja se a luz de Cristo está sobre ti. Se ela estiver, não temas, esforça-te porque o Senhor será contigo. Ó, isso aqui fala se a luz de Cristo, faça um teste e vê se a luz de Cristo está sobre ti. Isso aqui é a autoavaliação. As pessoas não podem ser impostas, carregadas sobre o jugo de um líder, se ele está certo ou não, né? Se ele está no caminho ou não. Ele já falou assim, se a luz de Cristo, né? Já deixou bem claro. É como, porque a pessoa mesmo que tem que olhar. Ela mesmo tem que ver se ela está na denominação ali, se lá fora ela está projetando Cristo. Tem muita gente aí que fala que conheceu, que não está mais na CCB, outros que diz que conheceu a verdade. A gente vê aqui exemplos, irmãos. Eu sofri esses exemplos. São pessoas que muitas das vezes não tem Cristo nele, no comportamento dele, no julgamento que ele faz do próximo, na maneira que ele vive aí fora, na maneira que ele trata muitas das vezes, né, alguns aí que trata a família. Eles são pessoas que são perigosas até. Então, não está citando aqui a congregação especificamente, né, alguém que está ali dentro, mas é algo pessoal, entre a pessoa e Deus, entre a pessoa e Jesus Cristo, para se autoavaliar. Que nos conduz nesta graça ao Senhor, irmãos, por tempo de caminho, porque é crente antigo, eu já sei o caminho, ninguém sabe. Alguém disse para o Senhor Jesus falando... Aqui, ó. Quem nos conduz nessa graça é o Senhor, né? Ele falou assim, porque eu tenho tempo de caminho, porque eu sou crente antigo. Daí ele falou assim, ninguém sabe, né? Porque assim, dessa maneira que tá falando, por tempo, nessa graça, por exemplo, eu sou crente antigo. Quando fala graça aqui, ainda existe assim essa questão de às vezes pensar que tá falando na CCB, mas eles sabem que tem os tópicos de ensinamento. Mas a gente já começa a direcionar que outras igrejas muitas vezes falam assim também. A Assembleia de Deus eu já ouvi falar vários pastores falando. Aqui nesta graça é assim, né? É assim que funciona. Então quando fala aqui nesta graça, é dentro do caminho que é Jesus Cristo. Não é outros caminhos que sejam outras igrejas aí, de várias denominações. A gente pode citar Candomblé, a gente pode citar outros aí. Que não é o caminho, que o caminho não é Jesus Cristo, o foco não é Jesus Cristo, é entre outros deuses, né? Então, vamos continuar. O discípulo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Viu só? Aqui ele fala, né? Nessa graça aqui, que a pessoa fala, sou nessa graça, sou crente antigo, né? E aí ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que Jesus disse. Vou voltar um pouquinho para vocês verem. A vida, e ninguém vem ao caminho porque é crente antigo. Veja aqui, ó. Que nos conduz nesta graça ao Senhor, irmãos, por tempo de caminho, porque é crente antigo, eu já sei o caminho, ninguém sabe. Alguém disse para o Senhor Jesus falou... porque eu sou crente antigo, eu já sei o caminho. Ele falou assim, ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque o Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os discípulos dizem, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque alguém disse, então mostra-nos o caminho que nos interessa, o que nos basta. Porque eles perguntaram, então mostra-nos o caminho. Aí a pessoa às vezes fala, eu sou crente antigo, né? Como ele falou, né? Eu sou crente nessa graça, e a pessoa, eu sou crente antigo, eu tenho tempo de caminho, mas o caminho é Jesus Cristo. Deus, que por piedade, olhando para essa multidão aqui sentada, e por esse mundo afora, onde tiver alguém ouvindo essa palavra, que haja um reflexo da luz deste sol da justiça, que nos ilumine, que ninguém saia debaixo deste foco que vem lá dos céus, irmãos. Muita gente anda buscando farolete, lamparina, coisa para acender que o vento apaga. Acende uma coisinha porque eu estou no escuro, isso aqui vai me ajudar. Mas acaba a pilha, fica no escuro. Então acende um fósforo, qualquer coisa, um lampiãozinho, qualquer coisa assim, e vai andando, vê o que é 1 metro na frente. Mas se tiver uma coisa feia na frente, não vê. E não só isso, bate um vento qualquer, a luz se apaga. E muita gente andando atrás destas luzes.
Vê, aqui ele fala de outras doutrinas e outras questões, né? Novamente, que ele fala à luz da palavra, que na verdade é a Bíblia, é a pregação. O próprio Salvador Bueno falou uma vez, né, que a gente vai na igreja, eu até fiz um vídeo sobre isso, a gente vai na igreja a intenção de adorar e louvar a Deus, em adoração a Deus. O foco é esse, o foco não é ir lá para buscar a palavra. Foi ele mesmo quem disse isso aí, irmãos, então não ache ruim comigo, né? Eu vou lá buscar a palavra. Não, você vai para adorar a Deus e louvar a Deus, né? Eu sei que cada um tem a sua necessidade, mas cada um tem muita coisa a agradecer também, né? Então a igreja não é um lugar só de busca de coisas para te prover. E aí você vai lá para adorar a Deus. E ele falou da boca dele, Salvador Bueno, presidente da congregação que está no Brasil atualmente, que a palavra de Deus é uma consequência, tá certo? Então a pregação é uma consequência. Agora você pode ir lá absorver algo ou não, se você acha que foi bom ou não, se ele foi bíblico ou não, né? Se não foi bíblico, você usa os hinos e louva a Deus, que aliás os hinos são hinos de realmente falam de Cristo, fala da cruz de Cristo, fala da graça. Os hinos, sim. Quando eu era músico, eu quase prestava atenção só nas notas para poder tocar. Depois de um tempo que eu comecei a observar mais os hinos, a cantar os hinos, que também quando eu tocava, comecei a ter tudo decor na cabeça sobre notas. Aí eu tocava olhando as letras, como se eu tocasse cantando. Aí eu comecei a anotar as letras dos hinos. Então a pessoa vai lá e usa os hinos para adorar, e a palavra, se não foi boa, se não foi uma pregação. Porque agora eu acho que são poucos aí que não tá vendo que não é toda pregação que fala que tá vindo de Deus, que é um oráculo lá, que Deus se manifesta em todos os homens, porque sabe que tem muitos erros por aí. A própria congregação admitiu isso aí ultimamente, quando até eles falam que no tópico aí novo de 2025 para ensinar os jovens, que tem que ter alguns com conhecimento bíblico para ensinar os jovens, né? Por quê? Porque tem alguns ali que não tem, que eles vão separar uns que tem. Então, o conhecimento bíblico ele é fundamental, e o Espírito Santo vai ajudar a entregar essa mensagem. A pessoa em comunhão com o Espírito Santo, ele entrega a mensagem. Não adianta ter conhecimento bíblico e levar lá só uma bagagem de estudo e não conseguir uma maneira de transmitir isso à igreja. Porque tudo acontece no momento. Deus pode dar coisas no momento além do que aquilo que ele levou. E é assim que funciona até as igrejas. Se você falar que não, que as igrejas não têm pregação, você pode estar blasfemando contra Deus, porque muitos pastores que eu conheci, inclusive da Assembleia de Deus, que eles oravam antes de levar a pregação em casa, né? Tava lá, aí ele estudava, ele fazia o seu rascunho. Talvez Deus estava preparando ali o que aquela igreja precisava ouvir. Você entendeu? Não é só na hora. E lá na hora ainda ele falava pra mim, o pastor falou assim, às vezes na hora ainda Deus dá mais alguma coisa. Era um pastor muito humilde que eu conheci, que batalhava o dia todo em prol da obra de Deus. Não é só ir lá para atender culto, com a pastinha embaixo do braço e ir embora, não. Então são pessoas que a gente não pode julgar, né, irmãos? Vamos continuar aqui. Alguém pensa assim, mas suicidar, se a pessoa suicidar não é... Esse assunto aqui é um assunto muito delicado para trazer dentro da igreja. É um assunto muito complexo, muito, assim, que esse que eu falei que devia ser pensado antes de levar, claro, ter um trabalho de estudo da forma que vai levar. Não é falar assim, eu senti de falar sobre esse assunto. É meio complicado. Mas vamos ver aqui, eu vou deixar minha opinião. No céu, veja bem, irmãos, quando Deus falou com Josué, você se esforça, tem bom ânimo e guarda toda a lei e medita nela, para você andar prudentemente, porque você tem que chegar na terra prometida. Aquele que se mata, tira a sua vida, irmãos. Ele estava para chegar à terra prometida, mas ele abortou a sua viagem. Será que tem alguém aqui hoje ouvindo essa palavra e que está querendo abortar a sua missão, abortar o seu viver? Receba em nome do Senhor Jesus o poder do Espírito Santo que afaste de ti esta tentação. Aquele que se suicidou foi Judas Iscariotes, porque ele não viu mais futuro. Mas você tem futuro. Diante de ti está a proposta, terra prometida, é a glória de Deus. Bom, eu consegui só esse trecho final aqui, porque na realidade ele deu alguns conselhos antes de pessoas com problemas psicológicos. As pessoas começam a entrar em depressão, às vezes doenças, ele citou como, né, uma doença, um problema psicológico, psíquico. Isso como qualquer outra pessoa tem alguns outros tipos de doença. E aí, às vezes, irmãos, essas pessoas, elas podem chegar ao ponto de acontecer isso,
né? Aqui teve vários casos essa cidade, mas ninguém consegue julgar como chegou até ali, até o último momento, o último fôlego. O que essa pessoa falou com Deus naquele momento. Isso ninguém pode julgar. As escrituras, a própria escritura, ela não deixa clara assim, a situação de que vai haver vida em todos que cometem isso, né? Que vai haver vida eterna, e nem que vai condenar. Ela não deixa tão claro, específico. Você pode falar, em tal lugar, tal coisa, mas em tal lugar tá assim. A gente sabe que o pecado sem perdão é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas geralmente uma pessoa que chega a esse ponto, ele já, em sua maioria das vezes, que a gente já ouviu falar, por vários relatos, por várias cartas escritas, são pessoas que já desacreditou, já blasfemou praticamente. Mas em muitos casos são pessoas que estavam com um problema que ele se sente tão incomodado com aquilo que ele não quer incomodar outros, né, com aquela situação toda que ele está passando. E alguns é um momento de um flash, de uma raiva, um desespero, e de repente ele vira o carro, vai de frente com o outro. Então são várias coisas. Então você a falar assim, a pessoa abortou o caminho, né, ou seja, cancelou o caminho, e Deus tinha um plano na vida dele, igual ele fala. Certos planos podem ser em vida, né, e certos planos de salvação ele não deixou tão claro assim, que ele falou assim, não vai se salvar, né? Ele não deixou tão específico, porque ele mesmo, no começo, ele começou a falar, alguém pergunta, se isso vai ter salvação? Depois ele explicou sobre Josué, sobre o caminho à terra prometida, e falou que a pessoa abortava esse caminho, né? Então, mas ele não deixou tão especificado, e é claro que nem tem como ele falar isso daí. Mas a maneira que ele entrega aqui assim, já fica um pouco ruim para alguns familiares, algumas pessoas que perderam seus entes, acreditar que às vezes esses não serão salvos. E isso é um absurdo, né? Que a pessoa chegar a pensar sobre Deus, né? Sobre aquilo, porque existem os N atos que existem aí de erros, e as igrejas muitas das vezes julgam de alguma maneira, disciplinam alguns, e alguns entraram muitas das vezes em uma doença psicológica, mas influenciada pelo ser humano. Não é algo que surgiu, embora as depressões também são questões de alimentação ou alguma doença fisiológica que começou, mas alguns são provocados psicologicamente. A gente sabe que muitos lugares da congregação, e eu soube de vários relatos, tem lugares com uma cidade com um número de pessoas que vai caindo. A gente tem aqui, eu conheço aqui a cidade de Piraju, por exemplo, que é uma cidade que poderia ter muitos crentes aí pelo tamanho da cidade, muitos da congregação, crentes eu tô falando, mas da congregação, mas ele é uma pessoa, irmãos, no culto, é um culto todo carregado e pesado, a disciplina que ele passa é uma disciplina de legalismo, e aí aquele povo ali, ele vai na igreja para ficar bem, para louvar a Deus, como Salvador Bueno falou, vai lá para louvar a Deus, né, e a palavra é a consequência, só que muitos vai para ouvir o que esse homem tá falando, lá na frente. Ele vai lá ouvir um ancião desse e a pessoa volta ruim pra casa. Não tem como dizer que não, irmão. Não tem como. E às vezes a pessoa fala, ele tá mentindo. Eu convidaria até pra assistir um culto desse. Pode ir lá, não sei que dia que atende, não sei, mas até os outro ancião que duvida, vai lá e assiste. É claro que a presença de outro ancião, ele muda, né? Ele muda. E se eu falar que tal dia vamos lá e vamos ver, ele não vai ser desse jeito. A pregação muda na hora, com algumas visitas ou com certas pessoas. Mas o seu dia a dia ali dentro da sua cidade é o que provoca uma comunidade. Então, essas questões aqui são questões difíceis de falar e difíceis de comentar mesmo, né? Mas a questão ali dele falar, abortou, né, o caminho, já fica entendendo como se houvesse um destino para todos que não é a salvação. E isso é até errado a gente falar assim especificamente, a gente entrar no lugar de Deus, né, para falar isso daí. Eu sei que tem pastores até reformados que falam que não se salva, mas eu não ouso falar isso daí. Jó, por exemplo, Jó entrou numa situação que ele falou que quem dera Deus me ouvisse e atendesse aquilo que eu espero, né? Ou seja, eu até vou colocar aqui certo aqui para vocês verem o que ele falou. E alguns usaram até essa pregação aí, né? Tem muitos aí. Eu muitas vezes ouvi essa frase nos irmãos da CCB, mas ele estava pedindo a morte. Ele não estava pedindo bênçãos, e os outros usam essa frase, quem dera me ouvisse e me desse o que eu espero. Ele estava pedindo a morte, ele não estava pedindo por bênçãos, né? Então ele não fez isso com a própria vida dele, mas ele pedia para Deus, ou seja, ele já tinha desanimado da sua vida. Entre outros que a gente vê,
né, outros ali da própria Bíblia que cita esse momentâneo desespero na qual recai sobre ele uma desistência da vida. E aí a gente vê essa situação toda, né? Alguns citam até que Sansão, mas Sansão estava como uma pessoa na guerra, que ele entrega a sua vida em prol de um fronte, por exemplo, né? Porque Deus honrou ele no final, deu a força para ele novamente, e ele derrubou o templo sobre ele, sobre os filisteus. Então, praticamente, vamos falar, ele também fez isso, mas não, ele estava como se fosse um guerreiro ali, um soldado ou um policial que vai defender alguém, e ele acaba, né, que ele precisa acabar com aquela ameaça, e aí ele acaba entregando a vida, né, para fazer isso daí. Agora, alguns sim, houve sua desistência, como eu falei, de Jó, e praticamente é uma desistência. Ele só não fez o ato, mas o seu sentimento, né, igual Jesus fala sobre aquele que olha para a mulher com segundas intenções e já cometeu adultério com ela. Ele sentiu que ele desistiu da vida. Então, por isso que eu falo, não ousem julgar esses casos, né? Se Salvador fez isso diretamente, sinto muito, mas esse canal aqui, ele é um canal... Eu gostei de toda a pregação, de forma geral, né, assistindo a pregação, mas é como eu falei, uma falha não pode... Só que essa falha é uma falha bem um pouco grave, né? Um pouco... Mas se ele quis dizer nessa maneira, se ele se expressar no próximo culto aí, que for ter na congregação do Brás, que ele acha que esses não têm salvação, então sinto muito, mas aí tá muito fora das escrituras, porque ela não coloca assim em específico, tá ok? Essa é a mensagem de hoje que eu tenho para passar, essa aqui é a minha opinião. Espero que você se inscreva no canal que não é inscrito, se inscreve no canal do Instituto Medita Fé. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo.